intermissivo para o curso intermissivo, né? E aí, no curso intermissivo, o que vocês entendem, né? O que é de estudo no curso intermissivo? Não sei se o Pedro está falando, né? Talvez a gente não tenha aprofundado tanto, né, nesse primeiro, mas dessa visão de conjunto, dessa conexão entre essas vidas, né? Porque, pelo que a gente vê, né, essas vidas, elas são chaves, de certa forma, para a organização da própria vida atual, que talvez seja, dentre as vidas críticas, a única que a gente sabe que a crítica enquanto vive, né? As outras eram importantes, mas a gente não estava lúcido para isso. No curso intermissivo, como que vocês veem que pode ser feita essa amarração? Até que ponto isso pode ter sido estudado ou não no curso intermissivo? Antes da gente ir para a vida atual. Sim. Eu acho que varia, né? Deve variar, porque depende de como a Consciex vai ficar, né? Com o impacto das informações, porque a última vida pré-curso intermissivo, como a Bárbara estava comentando, né? Ela funciona, querendo ou não, como um voucher, né? Que a gente fala assim, a pessoa se saiu bem ali, com 51% que seja, mas dá para convidar para o curso intermissivo. Só que às vezes, quando ela chega no curso intermissivo e ela vai analisar com calma, ela pode ter uma melancolia extrafísica, né? Ela pode ter um esbregue em função daquilo, porque ela começa a recuperar a lucidez de antes também, né? Da própria vida que acabou de acabar, e aí esse período de abalo, né? Pode variar de cada caso. De modo geral, pelo que a gente sabe, uma das coisas que ajuda quando a consciência, de certo modo, se acostuma, melhora, supera esses gargalos, e ela começa a se preparar para a próxima vida, que é essa atual, ela consulta a parapsicoteca. Então, ali com orientação, eu vejo que é algo mais, às vezes, pontual, né? Uma coisa crítica, assim, que vai ajudá-la na vida atual, mas eu não sei o nível de cosmovisão, com calma, que a pessoa tem, sabe, para realmente colocar os pingos nos is, saber mais detalhes de retrovidas, principalmente da crítica. Em muitos casos, os amparadores, evoluciólogos, eles vão ajudando a consciência ali nesse planejamento da ProEx, e vão insinuando, né, às vezes coisas, olha, pensa nisso, você tem aí um trafor nesse aspecto, você, querendo ou não, é da política, vamos supor, mas não abre o jogo totalmente, olha, sua retrovida crítica, teve uma vida lá, que nós estamos aqui trabalhando para você deslindar. Eu acho que isso ainda é minoria, né, que sai exceção. Então, eu faço muito paralelo com o modo como o professor Valdo trabalhava aqui, né? Então, ele vai, às vezes, encaminhando a pessoa, dando sugestão, pedindo, escreve uma coisa aqui, pesquisa isso, ou você é da monarquia, você é da política, você é assim, né? Mas, em poucas vezes, ele abriu o jogo maior. Então, eu acho que nesse primeiro curso intermissivo foi mais assim, nós somos, né, direcionados, a gente sabia mais ou menos do que precisava fazer, e aí envolve quem reencontrar, né, a questão da família, se a pessoa topava ou não, o desafio. Acho que esse nível de lucidez, sim, mas talvez não tanto dos detalhes lá da retrovida crítica. Então a gente vem para cá, a gente assume esse desafio, e aqui o bojo da experiência, principalmente agora, que a gente tem aí 4 décadas de conscienciologia, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do marco que a gente vai usar, muita água já passou por debaixo da ponte, a pessoa já voltou a conviver com o grupo karma ali da família, já teve experiências na profissão, né, a maioria, né, pensando assim nas primeiras gerações, e aí esse assunto volta. Tanto que a seriexologia, retrosenha, conceito como a retrovida crítica, segundo o professor Valdo, são conceitos novos, né, para os intermissivistas ressomados. A gente não chegou a ver isso extrafisicamente. Então,
é ruim e é bom. É ruim porque a gente não viu, mas é bom porque, de algum modo, a gente pôde caminhar enquanto grupo para poder, enfim, estar aqui, né, debatendo isso, ter uma especialidade que está sendo estruturada. Em termos, a gente sempre comenta da noite de gala mnemônica, que foi esse marco grupal. Então, eu penso assim, sabe, eu acho que, de algum modo, a gente precisava ter aulas mais, como se fosse uma graduação, né, que é a base da conscienciologia, estado vibracional, a evolução, tal, a proexis, e aí a gente vai assentando isso no voluntariado, e aí não que esteja tudo resolvido, é óbvio, mas a gente vai agregando conceitos mais complexos para a gente poder entendendo a nossa condição e aí buscando trabalhar. Do mesmo modo, que a gente pode debater na sequência, é a questão da pré-intermissiologia, né? Que é justamente, em algum momento, antes do professor Valdo dessomar, veio o transmentor, que é essa consex evolucióloga, e falou para ele abrir esse jogo também, né? Abrir essa condição de que quem se sair bem da vida atual, e aí se calculava em torno de 20% na época, né? Que eles têm essa estimativa, a gente poderia debater se estamos melhor ou pior do que isso, mas enfim, 20% dos intermissivistas têm essa expectativa de sair bem e poder fazer esses resgates na próxima intermissão. E aí casa muito com isso tudo que a gente está debatendo aqui, porque quem que a gente vai resgatar? Normalmente o pessoal da retrovida crítica, né, o pessoal que ficou pelo meio do caminho, ou que de algum modo lá da retrovida crítica até a vida pré-curso intermissivo alguma coisa azedou, a gente às vezes pisou ali na jaca de novo, menos, mas pisou, porque como a gente falou, a coisa não é linear. Então, eu acho que as coisas foram sendo abertas aos poucos, muito em função da gente ter conseguido cumprir essa parte inicial aí da ProEx, sabe? Em termos de grupo, né? Aí tem cada caso, é um caso. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, mas eu fiquei pensando numa coisa agora e até queria saber o que vocês acham. Porque parece que, assim, após retrovida crítica, aquela abordagem que a gente teve, né, assim, de extrafísica, de uma certa forma se preparar para aquele período de Sísifo e tal, foi uma abordagem talvez um pouco mais afetuosa pela fragilidade ainda da nossa condição consciencial. Eu Isso no acho que curso o intermissivo, você curso. está falando? Não, antes. Antes, tá. Eu acho que no curso intermissivo a gente já consegue encarar em um certo nível alguns erros mais sérios. Que a gente não Mais realismo, tinha. né? Que a gente ainda não tinha estrutura para encarar antes. Então a gente chega no curso intermissivo, eu não sei até que ponto, eu acho que depende muito de consciência para consciência, obviamente o nível de abertura que se dará para aprofundar esse encarar os erros do passado, mas eu acho que já se inicia ali um certo, que é o que a gente chama de esbregue, né? Então, assim, da gente olhar para o passado e verificar algumas condições mais sérias que a gente errou. E eu acho que isso isso mexe muito com a nossa intraconsciencialidade, isso tem um impacto na nossa intraconsciencialidade muito sério. Por isso que a gente às vezes é meio mexido ainda nessa vida, né? A gente teve que encarar algumas coisas que antes a gente talvez não tivesse encarado. Então, eu acho que isso é uma condição que é bem séria e eu acho que ela tende a se intensificar. Mas que quanto mais maduro a gente tiver, mais a gente vai conseguir ver os piores erros que a gente cometeu. Você até falou sobre isso esses dias, né, Pedro? A gente chegar na condição Sim. de aquele erro mais, né, mais central, mais sério da Crasso, nossa. né? Uhum. É uma. Pode Isso aí falar. lembra de uma citação do professor Valdo, né? Que ele falava, referenciava, né, o curso intermissivo como it's enough, né? O basta de uma sequência de erros. Isso pode se dar através do enfrentamento, né, do problema da questão do erro, mas também de um direcionamento para o acerto também, né? Às vezes a pessoa não aprofundou tanto no erro, mas viu, ó, esse é o caminho que dá certo. Você sabe fazer esse caminho. Aí acho que tem diferentes tipos de abordagens possíveis, né? Vai nessa linha que é uma linha, né, que vai evitar que você caia nos mesmos mata-burros que vem caindo vidas após vidas, né?
mas que de fato é um basta, né, nessa sequência de erros, caminhando para uma ampliação aí dos acertos, né. E o erro ele pode ser meramente um erro de prioridade, né? Como você comentou, né? Às vezes não é um erro tão evidente assim do ponto de vista externo, né? A pessoa está fazendo uma coisa que é assistencial, que é positiva, né? Que, enfim, mas que para o contexto dela talvez não seja prioritário, né? Ela não está indo lá no centro lá do problema, né, grupocármico, assim, né? Da dívida, do saldo grupocármico ali que ela precisa saldar. Então, talvez seja realmente uma questão de realinhar ou de orientar melhor os potenciais, né, e as capacidades que a pessoa tem. Eu concordo que o problema é como a gente lida com a automimese, por exemplo, né, a mesmexis, que é a mesmice, né, existencial. Então, você me fez lembrar de uma fala também, né, do professor Valdo, que ele falou que, às vezes, um dos motivos da pessoa ser convidada ao curso emissivo é porque ela já tinha condição, mas as últimas 6, 8 vidas dela não rendeu muito, porque ela estava nessa mesmexis, né, nessa mesmice, assim, se destacava um pouco, mas em termos de prioridade real, evolutiva, não tinha, né, os valores eram muito materialistas, por exemplo, né. Então é isso. Então eu concordo. Acho que no curso emissivo realmente teve impacto, né? Eu só tenho dúvida do nível de realismo da vida em si, né? Dessa revelação das retrovidas. Às vezes pode ter. Uma coisa que às vezes pode ter acontecido é a gente saber de retrovidas mais recentes, mas talvez não da retrovida crítica, que ela foi um pouco mais profunda, não sei. Mas o fato é que o recado foi dado, né? O recado é esse em termos de impacto, né? Para a pessoa sentir que realmente ela vem ou errando, né? Ou vinha errando muito e ficou nessa mesmexis, ou tem muito altos e baixos, e aí tem que dar uma vacina para ela, né? Tentar caminhar de modo mais constante, né? Mas eu acho que na próxima vai ser mais realista, talvez, né? O processo, mais do que já foi, né? Que nem você falou antes também, né, Pedro, a questão do curso emissivo, a gente está explorando ainda as bases da própria Conscienciologia. A gente já está muito acostumado com a Conscienciologia. Às vezes é importante lembrar o quão impactante deve ter sido, por exemplo, você encarar uma escala evolutiva. Né? Então a pessoa acha que já está, né, dando o seu máximo ali, batendo num teto, né, uma constância, um patamar, bateu num limite, está se contentando com isso, daqui a pouco tem um impacto de uma Verpom da escala evolutiva. Nossa, aquilo ali já muda totalmente os teus referenciais, né? Então a Conscienciologia tem muita Verpom e a Verpom em si é impactante, né? Então você já deve ter dado uma boa ressignificação